Bom, continuando então, vamos para as 14 questões de vestibular agora. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tiago comeu um sanduíche de pão francês com queijo, presunto e manteiga, acompanhado de um copo de suco de laranja, sem açúcar. Relacione cada um dos itens alimentares do lanche de Tiago, listados na coluna da direita, com as principais enzimas que atuarão na sua digestão, indicadas na coluna da esquerda. Então vamos lá. Pepsina. Pepsina é a enzima digestiva que vai atuar sobre o substrato proteico. E ela é produzida na mucosa estomacal por células especiais produtoras de pepsina, né? São células caliciformes aí. A pepsina, então, ela atua sobre substrato proteico. Aonde que nós temos substrato proteico aqui? No presunto. Certo? Lipase. Lipase é uma enzima que atua sobre os lipídios, né? Então, qual substrato que ela vai atuar? Na manteiga e no queijo, ok? Que são alimentos ricos em lipídios. Pessoal, o queijo também tem proteína, viu? Então a pepsina também vai atuar sobre o queijo. A lipase, ela é produzida no pâncreas. E o pâncreas é uma glândula mista, então ele é endócrino, produzindo insulina e glucagon. Endócrino por quê? Porque ele libera a insulina e o glucagon na corrente sanguínea. E aí ele atua como uma glândula endócrina, endodentro. Crino de secreção, produz algo, secreta. Veja bem, secreta é diferente de excreta, viu? Excreta é resíduo nitrogenado. Secreção, secreta, é algo útil, hormônios, substâncias. Então o pâncreas, ele secreta insulina e glucagon, que são hormônios importantes para o metabolismo da glicose no nosso corpo, que vão atuar eles ficam na corrente sanguínea, por isso endo. Mas o pâncreas, ele também é uma glândula exócrina, fora. Como que ele atua como uma glândula exócrina? Quando ele produz essas enzimas, amilase, a lipase e proteases, que vão atuar no intestino delgado. Então, assim que o alimento sai do estômago, existe um pequeno buraquinho com um esfíncter de Oddi, chama, que libera essa secreção exócrina do pâncreas no intestino delgado. Essa secreção tem um pH alcalino, então ela vai neutralizar o pH ácido que acabou de sair do estômago. E tem essas enzimas aí, amilase, lipase e protease. Então, a lipase vai atuar no lipídio. A amilase, nós temos a amilase salivar, né? Claro, que é produzida nas glândulas salivares, mas também tem essa amilase pancreática. A amilase, seja ela pancreática ou salivar, vai atuar sobre o pão francês, que é um alimento rico em carboidrato, e no suco de laranja. A sacarase, ela é uma enzima intestinal, ela é produzida no intestino delgado, no epitélio do intestino delgado. Então,
A sacarase ela vai atuar sobre o suco de laranja, porque o suco de laranja tem muita sacarose, que é um açúcar mais simples, ele é um disacarídeo, enquanto que a amilase vai atuar sobre o pão francês, que é um carboidrato aí mais complexo, amido, ok? Então vamos ver qual sequência, qual alternativa aqui. Alternativa A, vamos ver. 3, então pão francês, 3, amilase, ok. 2, manteiga, lipase, ok. Depois 1, presunto, pepsina, ok. Queijo, pepsina, ok. Que a gente falou que atua sobre o queijo também, né? E finalmente suco de laranjas 4, sacarase, que vai atuar na sacarose. A sacarose é um disacarídeo constituído de uma glicose e uma frutose. São 2 monossacarídeos, glicose e frutose. Ok? Então, ela é um disacarídeo. Já o amido do pão francês é um polissacarídeo. Então, uma outra enzima que vai atuar. Ambos são carboidratos. Universidade Federal de Tocantins. O sistema digestório humano é composto de um longo tubo de glândulas associadas que secretam substâncias responsáveis pela digestão química dos alimentos. Sobre a digestão humana, é correto afirmar que uma secreção que atua no duodeno é a bile. Duodeno, pessoal, faz parte do intestino delgado. Então, junto lá com proximal ali próximo a aonde sai a secreção do pâncreas, sai também a secreção da bile. Ó, esfíncter de Oddi é por onde sai a bile e também o suco pancreático. Então, as secreções digestivas do pâncreas e da vesícula biliar saem por ductos que vão desembocar nesse esfíncter. Esfíncter de Oddi. Que tem um buraquinho, né, um foramenzinho que vai desembocar no intestino delgado, no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, que vai fazer a neutralização do pH ácido vai fazer a neutralização do pH ácido do conteúdo estomacal, que foi para o duodeno, né, para o intestino, e também vai trazer essas enzimas digestórias aí. As enzimas pancreáticas, né, amilase, protease, lipase, e também os sais biliares, que são produzidos na vesícula biliar. Não, os sais biliares não são enzimas? Não. São sais derivados do colesterol. Então, o colesterol que o seu corpo não está utilizando é transformado em sal biliar. Então, é convertido na bile, que são sais, que vão atuar como detergente para as gorduras que você ingeriu. Como assim, detergente? É porque, pessoal, a gordura, nosso sistema é baseado em água. Então, o lipídio, o óleo, a gordura, ela fica formando gotas, porque ela não se solubiliza na água. A bile, ela vai atuar como um detergente, que é o que a gente chama de moléculas
anfipáticas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tiririri, peraí. Aqui, ó. Aqui são moléculas anfipáticas, do estilo detergente. Vamos ver aqui se tá... Aqui, ó. Então, o que que acontece, pessoal? A molécula anfipática, ela tem um sal, que é uma porção polar. Vocês vão lembrar aí dos fosfolipídios da membrana plasmática, né? Quem gosta de biologia. Então, ela tem uma porção polar, que é o sal, e uma porção apolar, que aí é derivada do colesterol, né? No caso do sal biliar. E como que isso vai agir? Então, você tem lá a gordura, o lipídio. Ok? Esse sal biliar, ele vai se inserir nesse lipídio, formando o que a gente chama de micela. E aí, forma pequeniníssimas gotículas de lipídio, que tornam-se solúveis em água. Então, o detergente, o sal biliar, ele ajuda a solubilizar o lipídio em água. Por quê? Ele separa o lipídio. Porque, ó, todos esses monte de moléculas de sal biliar atuam como alfinetes, ó. Então, eles grudam aqui na gordura e essa cabecinha polar solubiliza na água. Então, você faz a dissolução dos lipídios em água. Ok? E por que que isso é interessante? Porque senão você tem aí o lipídio não vai ser digerido, porque ele não tem superfície de contato, ele forma uma gotona e aí a enzima não vai conseguir atuar lá no meio, ele não vai ser absorvido. O sal biliar, ele vai solubilizar isso e aí vem as enzimas e fazem a digestão e é absorvido esse produto no seu intestino. Ok? Por isso que quem tem problema na vesícula biliar tem problema com alimentos gordurosos, lipídicos. Três, FUVEST. Qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema digestório e por quê? A remoção dos 25 centímetros iniciais do intestino delgado, do duodeno, ou a remoção de igual proporção do início do intestino grosso? E aí? A remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte da digestão intestinal. Então, no duodeno é onde chega o produto da digestão estomacal ácido, aonde está o esfíncter de Oddi, que vai chegar o sal biliar, que vai chegar as enzimas pancreáticas, é uma porção onde é produzida uma série de enzimas entéricas, ou seja, enzimas intestinais, o suco entérico, e então é mais drástico. No intestino grosso, você vai ter mais absorção de água e também a produção de vitaminas por bactérias da flora intestinal. Então é mais drástico a remoção do duodeno, com certeza.
intestino delgado. 4. O tratamento da leucemia por meio dos transplantes de medula óssea tem por princípio a transferência de células-tronco da medula de um indivíduo sadio para um indivíduo afetado. Então, o procedimento fundamenta-se no fato de que essas células-tronco podem dar origem a todos os diferentes tipos de células sanguíneas. Dentro da medula óssea, nós temos um tecido chamado tecido hemopoético, que tem capacidade de divisão celular, diferenciação para células do tecido sanguíneo. Hemácia, plaqueta. Plaqueta é fragmento celular, mas enfim, também vai ter origem ali. Os glóbulos brancos, muitos nascem nos linfonodos, mas alguns nascem lá na medula também. Certo? Ah, mas essa célula-tronco pode dar origem a neurônio, por exemplo? Não naturalmente. Não naturalmente. Talvez com algum tratamento aí. Eu não sei em que pé que estão essas pesquisas ainda. Mas o tecido hemopoético, ele é indiferenciado e pode se diferenciar em tecido sanguíneo. Não é uma célula-tronco que dá origem a qualquer tipo. Não é uma célula-tronco embrionária. Mas existem estudos que revertem a célula e conseguem transformar ela, né? Existem pesquisas técnicas que conseguem transformar uma célula-tronco do tecido hemopoético em outros tecidos. Isso vai avançar muito ainda. Logo, logo a gente vai ter impressão de órgãos 3D, em impressora de célula-tronco, vai ter umas coisas, eu acho. É a tendência, né? 5. VUNESP. Enquanto coletava plantas para a aula de botânica, Pedrinho, acidentalmente perfurou o dedo com um espinho. Antes mesmo que providenciasse um curativo, percebeu que o sangue parava de escorrer pela pele perfurada. A formação de coágulo que estancou o sangue ocorreu porque o fibrinogênio converteu-se em fibrina por ação da enzima trombina. Então, pessoal, quando o sangue entra em contato com o oxigênio do ar, ocorre uma cascata de reações. Existe uma proteína, que é o fibrinogênio, que vira fibrina, que são tipo macarrõezinhos moleculares que vão grudando na área em que está vazando o sangue. Então, o sangue está vazando, entrando em contato com o oxigênio, o fibrinogênio vai virando fibrina e formando uma rede nessa abertura do tecido, nessa abertura do vaso sanguíneo. Essa rede, por sua vez, vai segurando outros elementos menores, como as plaquetas. Aí vai segurando hemácias e forma-se um trombo, ou seja, a casquinha, um coágulo, que estanca o sangue. Ok? Pessoas com hemofilia têm problema nessa cascata. Por isso, elas têm problema de cicatrização. 6. O NESP também. O esquema representa uma visão interna de um corpo. Então, aqui nós temos o átrio ventrículo direito, o átrio ventrículo esquerdo. Lembrando que essa porção direita aqui, ela vai receber o sangue do corpo pela veia cava. Então, o átrio recebe o sangue do corpo pela veia cava e o ventrículo bombeia o sangue venoso aí. Então, recebe o sangue venoso, né? Se está recebendo do corpo, ele está venoso, porque ele fez a troca gasosa já entregou oxigênio e recebeu gás carbônico. Ele está trazendo aqui para o lado direito sangue venoso, né? Então, chega pela veia cava, aqui no átrio direito, ocorre a sístole, ele vem aqui para o ventrículo direito, ocorre a sístole aqui do ventrículo, ele vai lá para o pulmão.
é oxigenado, volta pela veia pulmonar para o átrio esquerdo. Ocorre a sístole, ele vem para o ventrículo esquerdo, ocorre a sístole, ele vai pela artéria aorta ser distribuído pelo corpo, levando esse sangue rico em oxigênio, que foi oxigenado aqui na circulação pulmonar. Beleza? Nós temos aqui um vídeo que mostra isso. Opa! Então vamos lá. Opa! Então voltando aqui, ó. Resposta B. Ele pergunta sobre a oxigenação. Então em 1 e 4 nós temos um sangue pobre em oxigênio. E em 2 e 3, um sangue rico em oxigênio. Ok? Então seria lá 2 igual a 3, né? Um sangue rico em oxigênio. Tem mais oxigenação e 1 igual a 4. Sangue pobre em oxigênio. 7. O FRN. Uma das principais consequências da doença de Chagas é a insuficiência cardíaca, que ocasiona o crescimento do coração. Então, o músculo cardíaco perde eficiência porque o parasita, né, o Trypanosoma cruzi, se instala na parede do miocárdio, no músculo, e vai fibrando ele. Vai formando um tecido não contráctil, um tecido cicatricial, que ele não tem mais a qualidade de contração do músculo do miocárdio. E aí o coração vai perdendo a função. Para
compensar isso, que o seu corpo funciona, o organismo funciona na base da compensação, ele vai aumentando o tamanho do miocárdio, né? Então, cardiomegalia, vai ficando com um coraçãozão. Em situações normais, o ritmo do coração é assegurado por processos cíclicos de sístole dos dois átrios e completo preenchimento dos ventrículos. Depois, esvaziamento do átrio, e aí ele vai. Diástole do átrio, e aí vai chegar o sangue de novo nele, e sístole do ventrículo, que vai expulsar o sangue para as artérias, tanto a aorta quanto a pulmonar. E aí, diástole do ventrículo e sístole do átrio. E isso ciclicamente, que foi o que mostrou no vídeo anterior, né? Tem um outro videozinho curto que mostra isso também. Vamos dar uma olhada aí, vai. 'Muito bem. Oito. A campanha nacional, o FMG, Universidade Federal de Minas Gerais, a campanha nacional de vacinação do idoso, instituída pelo Ministério da Saúde do Brasil, é uma das mais abrangentes dirigidas à população dessa faixa etária. Além da vacina contra a gripe, os postos de saúde estão aplicando também a vacina contra a pneumonia pneumocócica. É correto afirmar que essas vacinas protegem por quê? Induzem uma resposta imunológica. Aqui, ó. Vamos ver se tem um outro gráfico. Não. Olha lá. Então você é exposto a um antígeno, seu corpo é sensibilizado. Então, beleza, peguei lá o bacilo da pneumonia, enfraqueci ele e apliquei uma vacina no seu organismo. Então, a vacina vai ter o micro-organismo ou fragmentado ou enfraquecido. Seu macrófago vai pegar ele lá, que você tomou uma vacina no braço, vai fagocitar, digeri-lo e apresentá-lo para o seu linfócito T. Fala, olha, tá aqui a proteininha do bacilo da pneumonia pneumocócica. Seu linfócito T vai mediar os outros linfócitos que produzem os anticorpos. E isso vai ficar aqui na memória dele. Numa segunda exposição, então se entrar o bacilo propriamente dito vivo, seu corpo já vai ter uma resposta muito mais rápida, porque a memória já está aqui no linfócito T. Ok? É esse que é o princípio da vacina.
Você faz uma sensibilização. Aí o seu corpo já produz os anticorpos e fica com a memória imunológica. Então, induzem a resposta imunológica. O FAO deve ser de Alagoas, Federal de Alagoas. No homem, os produtos de excreção resultantes do metabolismo chegam ao fígado sob a forma de amônia. E nesse órgão são transformados em 2, ureia, que é uma forma menos tóxica. Então é isso aí, pessoal, amônia e ureia. O metabolismo da proteína, do aminoácido, produz amônia, que é um produto tóxico para a célula. Então ela descarta no líquido intersticial, ela joga para fora dela. No líquido intersticial tem a linfa que vai sendo drenada pelo sistema linfático, cai nos vasos linfáticos, é levada à corrente sanguínea. Na corrente sanguínea ela é encaminhada para o fígado. No fígado essa amônia ela é minimizada, ela é convertida em ureia. Uma molécula de ureia tem 3 moléculas de amônia e ela é menos tóxica. E aí ela é encaminhada para os rins, onde vai ocorrer a filtragem e a excreção disso aí, na forma de urina. FUVEST. Uma pessoa passará a excretar maior quantidade de ureia se aumentar em sua dieta alimentar a quantidade de proteínas. Enem. O índice de massa corpórea, IMC, é uma medida que permite médicos fazer uma avaliação preliminar das condições físicas de risco de uma... Tá, o IMC já é também controverso, viu, pessoal? Porque você pega um bodybuilder, o cara tem 1,70 de altura, mas pesa 100 kg de músculo. O IMC dele vai dar altíssimo, mas não é obeso. Então, o que é o mais utilizado hoje? A dobra cutânea, que vai medir a porcentagem de gordura corporal. Tem um exame que chama bioimpedância, que também vê a porcentagem de gordura corporal. Você tem a relação cintura-altura. Então, a cintura, ela vai mostrar se tem gordura visceral, que é a gordura prejudicial, né? Que é a gordura que vai afetar seus órgãos, que pode causar aí, pode aumentar o risco de doenças cardíacas, etc. Mas, enfim, é uma questão para comparar tabelas. C. João está obeso e o risco de doenças é muito elevado. Pega lá João, você pega a massa corporal, altura, IMC, e pega o IMC dele, coloca aqui, obesidade, risco muito elevado. Então é uma questão de comparar tabelas, né? Agora vamos aqui, questões discursivas. FUVEST. Uma enzima extraída da secreção de um órgão abdominal de um cão foi... Então, órgão abdominal, beleza. Então, não é boca. Foi purificada, dissolvida em uma solução fisiológica com pH 8. pH alcalino. pH alcalino é lá do começo do intestino. Ele é distribuído em 6 tubos de ensaio. Nos tubos 2, 4 e 6, então um tubo de teste, é adicionado ácido clorídrico. Por quê? Porque tem uma enzima, a pepsina, enzima estomacal de digestão das proteínas, que só funciona na presença de HCl. Na presença de um pH 2. Então, é um controle. Nos tubos 1 e 2, adicionado macarrão. Nos 3 e 4, carne. E nos 5 e 6, manteiga. Então, amido, proteína, lipídio. Os tubos foram mantidos por 2 horas a temperatura de 36 graus, que é a temperatura corporal. Ocorreu a digestão apenas no tubo 1. Então, aqui tem uma enzima que digere o quê? Amido. Não é pepsina. Não é lipase. É uma amilase. Aonde tem amilase? Na saliva. Mas não é saliva. É uma enzima de um órgão abdominal. Aonde tem mais amilase, além da saliva? No pancreático.
que é liberado lá no esfíncter de Oddi, contém amilase, lipase, protease, mas tem amilase lá também. Ah, mas não poderia ser no intestino? Então, no intestino, você tem enzimas que digerem disacarídeos. Você tem a sacarase, você tem a maltase, a lactase, que vão atuar sobre disacarídeos. A amilase é produzida no pâncreas. Então, qual foi o órgão que foi utilizado na experiência? Pâncreas. Que alteração é esperada na composição química da urina de um cão que teve esse órgão removido? Por quê? Ele vai ter alteração na urina, vai começar a apresentar glicose na urina. Por quê? Porque o pâncreas é uma glândula mista, ele é exócrina e endócrina. A parte endócrina dele produz insulina e glucagon, que atuam no metabolismo da glicose a nível sanguíneo. Faz com que a insulina faz com que a glicose entre na célula. Se ele não tem mais pâncreas, ele não produz mais insulina. Se ele não produz mais insulina, ele vai ficar com dificuldade de absorção da glicose nas células, dos órgãos, dos tecidos. Consequentemente, vai aumentar a carga glicêmica no sangue dele e ele vai ter que excretar. Então, lá no glomérulo, ele vai perder glicose. Ah, mas a glicose não é reabsorvida no túbulo contorcido, proximal e distal? Sim, só que um certo tanto. Um diabético tem muita, né, com a glicemia descompensada, tem muita glicose, então não dá conta de reabsorver tudo, então você acaba perdendo. Quando a glicose está acima de 180 miligramas por decilitro, seu corpo não dá conta de reabsorver tudo e você começa a ter glicuria, ou seja, perda de glicose na urina, que é o que vai acontecer com esse cão. C. Qual foi a substância que a enzima purificada digeriu? O amido do macarrão. A amilase digeriu o amido do macarrão. 13. Universidade Federal do Rio de Janeiro. A palavra respiração é utilizada para descrever dois processos distintos, sim, porém interdependentes, que ocorrem em nível pulmonar, que seria a respiração sistêmica ou respiração pulmonar, né, que é o movimento de inspiração, com a contração daqueles músculos lá que a gente já falou, intercostais e o diafragma, e a respiração celular, que ocorre a nível celular, principalmente nas mitocôndrias, onde o substrato energético é convertido em gás carbônico e ATP. Então, são dois processos distintos. Um é a troca gasosa no pulmão, movimento de inspiração, hematose, expiração. E outra é a respiração celular, que é a conversão de substrato energético, principalmente a glicose, em gás carbônico e ATP. Eles são interdependentes? São. Porque um pega o oxigênio e joga para o sangue, e o outro pega esse oxigênio do sangue e usa para converter o substrato energético, glicose principalmente, em gás carbônico e ATP. Então, o oxigênio é captado na respiração pulmonar e utilizado na respiração celular. Universidade Federal de Goiânia. As respostas imunológicas constituem mecanismos de defesa vitais para o organismo. A esse respeito, explique a diferença entre a resposta ativa e passiva. Bom, pessoal, resposta imunológica ativa. Por exemplo, a vacina. Ou então, quando você adquire uma doença. Quando entra um antígeno aí no seu corpo. Nela, na resposta imunológica ativa, você vai ter contato com o antígeno, vai ocorrer esse processo aqui, e o seu corpo vai produzir os anticorpos. E aí isso vai ficar na sua memória imunológica. Você estará imunizado. Certo? Na resposta passiva, não. Na resposta passiva, você já recebe o anticorpo.
Então, por exemplo, você tem lá o antígeno, seja por exemplo, um veneno. Você recebeu o veneno. Você já recebe o anticorpo contra esse veneno, que seria o soro. Você não se imuniza. Você já recebe a imunização pronta. Apresente um exemplo de imunização ativa artificial. As vacinações. A vacina, as vacinas. Por que artificial? Porque você está recebendo de uma fonte artificial, né? Recebeu lá o micro-organismo já enfraquecido, ou só algumas proteínas do micro-organismo, ou o RNA do micro-organismo, que hoje em dia tem vacinas de RNA. E um de imunização passiva natural. Imunização passiva natural. O bebê recebe pelo leite materno uma série de anticorpos da mãe. Então, que vai, enquanto ele não tem o sistema imune dele maduro, ele recebe os anticorpos da mãe através da amamentação. Por isso que a amamentação é tão importante. Tudo bem, pessoal? Então, são essas as outras questões. Obrigado. Foram essas, quer dizer.